O ano de 1939 marcou o início de um conflito que envolveria o mundo. A Alemanha nazi, sob a liderança de Adolf Hitler, invadiu a Polónia, quebrando a frágil paz que seguiu a Primeira Guerra Mundial. A Grã-Bretanha e a França, ligadas por tratados para proteger a soberania da Polónia, declararam guerra à Alemanha. E com essa declaração, o mundo estava novamente em guerra. À medida que o conflito se intensificava, arrastando nações de todos os continentes, uma pequena nação na Península Ibérica enfrentou uma decisão crucial: juntar-se à luta ou traçar um rumo diferente. Essa nação era Portugal, liderada pelo seu primeiro-ministro, António de Oliveira Salazar. Portugal, com uma longa história de neutralidade em conflitos internacionais, parecia um participante improvável no drama da Segunda Guerra Mundial que se desenrolava. No entanto, a sua posição geográfica, as suas possessões coloniais e a sua complexa relação com as potências em guerra tornaram a sua neutralidade tudo menos simples. Salazar, uma figura de conservadorismo firme e autoridade inabalável, estava determinado a conduzir a sua nação através das águas traiçoeiras da guerra sem comprometer a sua independência ou os seus interesses. A sua decisão de declarar neutralidade não foi simplesmente uma questão de evitar conflitos. Foi uma estratégia calculada, nascida do pragmatismo e de uma profunda compreensão do lugar de Portugal no mundo. António de Oliveira Salazar, uma figura frequentemente envolvida em controvérsia histórica, era, acima de tudo, um pragmático. Ele via o mundo através de uma lente de realpolitik, priorizando o bem-estar e a segurança de Portugal acima das alianças ideológicas. Embora nutrisse profundas reservas sobre os regimes totalitários de Hitler e Mussolini, reconhecendo nas suas ambições expansionistas uma ameaça à própria soberania de Portugal, ele também compreendia a delicada posição que a sua nação ocupava. Encaixado entre a Espanha, ainda a recuperar da sua própria guerra civil, e o vasto Oceano Atlântico, Portugal era vulnerável à pressão de ambos os lados do conflito. A neutralidade de Salazar, portanto, não era uma posição de isolamento passivo, mas uma estratégia cuidadosamente calibrada, destinada a salvaguardar os interesses portugueses. Central para a capacidade de Portugal navegar nas águas traiçoeiras da neutralidade foi a sua antiga aliança com a Grã-Bretanha. A aliança anglo-portuguesa, que remonta ao século XIV, era a mais antiga aliança diplomática do mundo, um testemunho dos laços duradouros entre as duas nações. Salazar, profundamente consciente do significado histórico e estratégico desta aliança, procurou mantê-la de forma a preservar a liberdade de ação de Portugal, permitindo-lhe manter relações com ambos os lados do conflito. Este ato de equilíbrio, embora repleto de desafios, provou ser essencial para permitir que Portugal evitasse ser arrastado para a guerra ao lado dos aliados ou do eixo. Secção 5. Equilíbrios econômicos, wolframio e pressão internacional. A neutralidade de Portugal, no entanto, não significou o afastamento das realidades econômicas da guerra. A nação possuía um recurso valioso, o wolframio, um metal essencial para a produção de armamento. A Alemanha, fortemente dependente das importações deste material estratégico, tornou-se um grande cliente do wolframio português, dando um impulso muito necessário à economia portuguesa. Esta colaboração económica, no entanto, teve um preço. Portugal enfrentou uma pressão crescente de ambos os lados, com os aliados a procurar reduzir o fluxo de recursos vitais para as potências do eixo e a Alemanha a recorrer a táticas cada vez mais agressivas, incluindo ataques à navegação portuguesa para garantir as suas linhas de abastecimento. A neutralidade de Portugal, ao que parecia, era um ato de equilíbrio precário, ameaçado pelas exigências concorrentes das potências em guerra. Secção 6. Os Açores. Um trunfo estratégico numa guerra em mudança. À medida que a guerra progredia, a importância estratégica das possessões atlânticas de Portugal
Particularmente os Açores, tornou-se cada vez mais evidente. Localizados a quase 1000 milhas da costa de Portugal, os Açores ocupavam uma posição central na Batalha do Atlântico, servindo como um ponto vital de reabastecimento para as forças navais e aéreas aliadas. O controlo dos Açores poderia inclinar a balança do poder neste teatro de guerra crucial, e ambos os lados reconheceram a importância estratégica das ilhas. Para Portugal, os Açores representavam não apenas um trunfo estratégico, mas também uma potencial moeda de troca nas suas negociações com as potências em guerra. Seção 7. Da neutralidade à colaboração. O Acordo dos Açores. Em 1943, a maré da guerra começou a mudar. A vitória dos aliados no norte de África, juntamente com a devastadora derrota alemã em Stalingrado, sinalizou uma mudança no equilíbrio de poder. Salazar, sempre pragmático, reconheceu esta mudança e viu uma oportunidade para salvaguardar os interesses portugueses, ao mesmo tempo que se alinhava mais estreitamente com os prováveis vencedores. Num movimento que marcou um afastamento da estrita neutralidade, Portugal concedeu aos Estados Unidos permissão para estabelecer uma base militar nos Açores. Este acordo, alcançado em troca de garantias relativas às possessões coloniais de Portugal, proporcionou aos aliados uma vantagem crucial no Atlântico, cortando efetivamente os submarinos alemães das suas linhas de abastecimento e ajudando na eventual vitória dos aliados. Seção 8. Os anos finais e o preço da paz. Os anos finais da guerra viram Portugal manter a sua posição oficial de neutralidade, enquanto aumentava discretamente a sua cooperação com os aliados. O país tornou-se um refúgio para refugiados que fugiam do conflito, incluindo milhares de judeus que escapavam à perseguição nazi. Este ato humanitário contrastou fortemente com os horrores que se desenrolavam noutras partes da Europa, um testemunho dos valores duradouros de compaixão e hospitalidade que caracterizavam a sociedade portuguesa. No entanto, a neutralidade de Portugal durante a guerra não ficou isenta de compromissos morais. O comércio contínuo com a Alemanha, mesmo quando toda a extensão das atrocidades nazis se tornou conhecida, lançou uma sombra sobre o registro do país durante a guerra, um lembrete das escolhas difíceis e compromissos impostos às nações neutras, apanhadas no turbilhão do conflito global. Seção 9. O legado do pós-guerra de Portugal, neutralidade e relações internacionais. No rescaldo da Segunda Guerra Mundial, Portugal emergiu relativamente ileso da devastação física que assolou grande parte da Europa. A sua economia, impulsionada pelo comércio em tempo de guerra, estava preparada para o crescimento e as suas possessões coloniais, asseguradas por acordos em tempo de guerra, permaneceram intactas. No entanto, a neutralidade de Portugal, durante a guerra, continuou a moldar as suas relações internacionais. Os laços iniciais do país com as potências do eixo, embora nascidos da necessidade pragmática, inicialmente dificultaram a sua integração no florescente bloco ocidental. Contudo, a importância estratégica de Portugal, realçada pela sua posse dos Açores e a sua firme posição anticomunista, levaram à sua inclusão como membro fundador da NATO em 1949. Esta aliança, forjada no cadinho da Guerra Fria, marcou um ponto de viragem para Portugal, cimentando o seu lugar na esfera ocidental e moldando a sua política externa nas décadas seguintes.